Olá, aqui é Regiane Romero e vamos falar sobre votos inconscientes. E eu separei, como ele é um tema tão profundo, eu separei ele em 2 vídeos. Então agora vai ser a parte 1 e semana que vem eu posto a parte 2, tá bom? Então vamos lá. Carregamos muitas informações que vivemos na infância. Todas elas ajudam a construir quem somos. Isso envolve a cultura em que estávamos inseridos, o cenário emocional, os hábitos da família, os valores, o que era permitido, o que não era, como eram definidos os ritmos, a relação com o trabalho, a relação com o dinheiro e assim por diante. Essas informações são captadas pela criança nos ambientes que ela convive e pelo que observa dos pais e familiares, muito mais do que aquilo que era dito. O que fica mais forte para a criança era o que era sentido como verdade. Além das informações saudáveis que foram absorvidas quando éramos criança, existem também as informações não saudáveis que carregamos até hoje, sem que ao menos nos damos conta de que elas existem e influenciam atualmente nossas decisões. Então, vamos lá. Muito do que fazemos hoje é uma continuidade das interpretações que fizemos ao longo da vida e que, principalmente, de como percebemos a nós e ao mundo como éramos criança. Por ter registrado lá no passado um tipo de resposta defensiva, que foi útil na ocasião, né? Teve sentido, o comportamento ficou cristalizado até hoje, paralisando-nos emocionalmente e nos fazendo agir como uma criança. Isso acaba criando dificuldades para tomarmos decisões sensatas atualmente. Esses comportamentos não saudáveis são os nossos bloqueios emocionais, as nossas feridas, situações nas quais não vimos o amor ali presente, sabe? Algo sofrido que se tornou um ponto concentrado de energia, carregado de informações que não foram diluídas, e aí não flui. Essas emoções pode ter sido como o medo, a raiva, a tristeza, o abandono, a rejeição, e elas ficam registradas no nosso inconsciente. E eu vou explicar muito bem sobre isso. E são sobre esses bloqueios emocionais que nós vamos destrinchar nossa conversa essa semana e a semana que vem. Tudo que vivemos tem a ver com a nossa vibração interior, ou seja, os nossos sentimentos, pensamentos que carregamos dentro de nós emanam uma determinada vibração. E isso mostra a frequência que estamos no momento. Por essa razão, somos responsáveis pelo que atraímos, pois é correspondente ao que estamos vibrando internamente. Cabe a nós definirmos quais caminhos podemos seguir e quais sentimentos queremos nutrir. Por isso, somos inteiramente responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Cada situação vivida, uma dádiva para retirar o aprendizado e descobrir o que é o amor. Então, o objetivo na vida, eu acredito que não tenha nada mais importante do que descobrir como amar e ser amado. Não importa se foi uma situação boa ou desagradável, a regra que nos liberta é identificar o que eu posso aprender com isso e como eu posso aprender a amar de forma ainda mais profunda e verdadeira. Quando formos capazes de pegar essa situação difícil e olhar por um outro ponto de vista, pelo ponto de vista do amor, o problema passa a ser um processo necessário para resolver nossos melhores sentimentos e não cometer erros e ficar em situações desgastantes. Os traumas das dores da infância são histórias que não aprendemos e que continuamos a olhar pelo mesmo ângulo da não compreensão. Um jeito bacana para ajudar a dissolver a dor é, primeiro, saber que você é responsável, ter atraído a situação e a atração aconteceu justamente para aprender algo. Portanto, não há vítimas. Então, primeiro aprendizado é esse. Segundo, tirar o aprendizado, ampliar a compreensão e ver os acontecimentos da vida como um professor que está nos ensinando para aprender aquilo que ainda não foi absorvido no nosso sentir. E o terceiro aprendizado é ver o amor presente, descobrir o para que essa situação aconteceu em sua vida. Mesmo em situações desagradáveis, sempre busque o amor presente para ampliar mais a sua visão. Para conseguir fazer o desbloqueio, vou falar de alguns votos que você pode ter feito na infância para tentar sobreviver, na vontade de se proteger de algo, usando recursos que tinha, sabe? O problema é que esses recursos continuam até hoje aí na tua vida, impactando e criando um monte de problemas. Então,
ouça bem esses votos, que eu tenho certeza que você vai conseguir destravar ativando sua consciência. Para uma criança que teve um repertório limitado, independente de um adulto para sobreviver, tudo bem criar esses mecanismos. O problema é quando a gente fica reduzido neles até hoje. A tomada de consciência sobre os votos inconscientes é uma porta que se abre para transformar de forma mais madura o nosso jeito de agir. Quer dar uma olhadinha nisso? Vamos ver comigo? Então, o que são esses votos? Os votos são essas manobras defensivas com o objetivo de eliminar o sofrimento. Veja, não é para aprender a amar. Você viu? A gente não cria esses mecanismos de defesas para amar. Os votos é na tentativa desesperada para eliminar a dor. E é importante você saber quais são eles, porque pode ser que você esteja atuando com eles até hoje. Então vamos lá, tem o voto da rebeldia. Então vamos começar por esse, voto da rebeldia. Esse voto tem como desejo rebater e expurgar a atitude que te fez sofrer lá na infância, agindo de maneira contrária à ação. Então vou te explicar. Faz ao contrário, mas movido pela raiva e por não aceitação. Contrapõe a regra estabelecida e não aceita segui-la. Se dá quando a criança fica extremamente frustrada e desapontada com as ações das pessoas e cria para si uma ordem, que eu jamais vou fazer como aquela pessoa. E é isso que o rebelde de plantão faz. Fica brigando, todos medindo sua força e vê quem vai vencer o duelo. Tem a frase muito assim, eu jamais vou aceitar que falem assim comigo, ou eu jamais serei rejeitado novamente. Um exemplo para deixar esse voto ainda mais claro é quando o amiguinho não deixava a criança brincar com a bola porque ela não tinha. Aí a criança ficou impedida de brincar, se sentiu impotente, injustiçada, uma raiva tremenda, e aí, movida por esse sentimento, cria para si o lema, que eu jamais vou ficar um dia sem minha bola, que isso não vai acontecer comigo de novo. E aí age com a emoção da raiva. E lá na vida adulta, essa raiva ainda predomina, realizando suas conquistas para jamais ter que passar por essa dor novamente. Então, o importante é perceber que o rebelde não age pela alegria, pela força e pela vontade de compartilhar as coisas boas. Tem muita emoção da raiva que tem ali presente. Então, eu vou falar agora aqui um segundo voto, vê se você está aqui comigo. É o voto da obediência. Então, esse é um voto muito importante para a gente perceber. Se dá quando a criança se dedica a fazer o que os adultos lhe impõem, sem ao menos questionar o que ela quer e obedece a qualquer custo para evitar qualquer dor de rejeição. Obedece mesmo que esteja se machucando, diz sim com facilidade e não valida seus próprios sentimentos. O foco está em agradar os outros pelo medo da exclusão e rejeição. Submete-se aos desejos dos demais, sendo facilmente manipulada. O medo é a emoção base desse voto. E na vida adulta, o que acontece? Na vida adulta acaba fazendo um monte de coisa que na verdade nem queria. Sai alopradamente falando um monte de sim, sim, sim e falando não para si, nesse impulso de agradar. Isso acaba gerando vários desequilíbrios na sua vida, principalmente por não se sentir forte e seguro bastante para fazer aquilo que você quer. Então tá bom, gente. Esse vídeo já ficou aqui com bastante conteúdo e aí no próximo vídeo eu falo de mais 3 votos, que eu vou falar sobre o voto da omissão, sobre o voto do eu me basto e sobre o voto vou dar a volta por cima. Eu vou te esperar semana que vem e eu quero ouvir de você. Qual é o seu voto que até hoje, de vez ou outra, você vê lá ele atuando na sua vida? Tá bom? Um grande beijo, até semana que vem e eu espero vocês. Tchau, tchau!